Gabi, são exercícios solicitados, né? Pela Gabriela Franco. Gabi, eu vou tentar fazer tudo de primeira vista, assim. Caso a gente trave, depois eu tento editar o vídeo, tá? Primeira questão que você me mandou, determine a solução da inequação. E aí ele dá ali um determinante menor ou igual a zero dentre as apontadas na alternativa a seguir. Como eu tenho um determinante 3 por 3, né? Vamos calcular esse determinante. Deixa eu só pegar a caneta certinho aqui. Vamos colocar os valores. Aqui vai ser x 0, 2, menos 3, x 1, 0, 1 e 1. Fecha o determinante. Para a gente calcular esse determinante aqui, repete, né, as duas colunas. X menos 3 e 0. 0, x e 1. Isso aqui é um x. 3 diagonais principais, 3 secundárias. X vezes 1 vai dar x ao quadrado. 0 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Não preciso colocar aqui, mas caso você coloque, né, vai ficar mais 0. Não vai fazer diferença. 2 vezes menos 3 dá menos 6, vezes 1, menos 6. Então, menos 6 aqui. As diagonais secundárias, lembrando que a diagonal secundária troca o sinal. 2 vezes x vezes 0 vai dar 0. Se você quiser colocar o menos 0 aqui, não tem problema. X vezes 1 vai dar x. Como deu positivo lá, aqui vem menos x. E a terceira diagonal secundária é 0 vezes menos 3 vezes 1. Né? 0 vezes menos 3 vezes 1 vai dar 0 também. Se você quiser colocar menos 0 aqui, não tem problema. O resultado disso aqui tem que ser menor ou igual a 0. Menor ou igual a 0. Resumindo, vamos ver o que sobra pra gente. Sobrou pra gente aqui x ao quadrado menos x menos 6 menor ou igual a 0. A forma mais simples de a gente resolver, isso é uma inequação do segundo grau, né? É a gente fazer um esboço do gráfico, é um estudo de sinal que a gente faz, né, na inequação. Então, eu vou colocar aqui um eixo, por um eixo rosa aqui, um eixo x. A gente vai calcular, tá? As raízes, você deve ter feito por Bhaskara, provavelmente, que vai calcular lá delta igual b ao quadrado menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4ac, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 6 vai dar mais 24, 1 mais 24, 25. X é igual menos b, menos menos 1 vai dar 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, que vai dar 5, sobre 2a, 2 vezes 1, que dá 2. Vai sendo uma vez com mais, uma vez com menos. 1 mais 5 dá 6. 6 divididos por 2, 3. 1 menos 5 dá menos 4. Né? Menos 4 divididos por 2 vai dar menos 2. E aí, com esses valores, a gente faz o estudo de sinal. Como assim? Esses dois valores vão aparecer na minha reta. Ó, o menos 2 e o 3. E aí eu faço simplesmente, opa, isso aqui, x ao quadrado menos x menos 6. Se eu for traçar a concavidade, a parábola, né? Concavidade para cima ou para baixo. Opa, o a é positivo, concavidade para cima. Então, eu não sei como é que vai ficar, mas vai ser algo parecido com isso aqui. E isso me permite avaliar exatamente o que ele está pedindo, que é o quê? Aonde que ele é menor ou igual a zero. Lembrando, o gráfico está para cima, positivo. O gráfico está para cima, positivo. O gráfico está para baixo, negativo. Como ele quer que seja, né, menor ou igual a zero, bolinha fechada no menos 2, que é onde ele vai ser igual a zero. Bolinha fechada no 3, que é onde ele vai ser igual a zero também. E para ser o negativo, esse intervalo aqui. Quando você vai lá na solução, né, ele coloca em formato de conjunto, x pertence a raiz, tá o quê? Quem é esse espaço aqui? Ele começa no menos 2 e vai até o 3, incluindo o menos 2 e o 3, o que vai dar a opção A para a gente ali, tá certo? Espero que tenha ficado claro de entender. Segundo exercício, qual é a forma simplificada da expressão algébrica? E ele dá uma expressãozinha algébrica, eu vou escrever um pouquinho maior aqui para a gente poder discutir. X ao cubo menos x ao quadrado
menos 4x mais 4. Isso tudo aqui divididos por x menos 1. Isso aqui a gente pode fazer uma junção, né? É como se a gente fosse colocar em evidência mais de uma parte. A gente diz que é por aglomerado, né? Vamos dizer por aglomeração. Então, a minha sugestão aqui para esse exercício, eu não fiz ainda, mas vamos tentar fazer ele dessa forma. Eu vou pegar esses dois primeiros termos aqui e esses dois primeiros termos aqui, vou ver o que dá para pôr em evidência, tá? Esse menos aqui eu vou deixar dentro até, peço desculpa, eu vou colocar isso aqui em evidência, tá? O que dá para pôr em evidência? Naquele primeiro parênteses, x ao cubo menos x ao quadrado, dá para colocar x ao quadrado em evidência. Então, x ao quadrado sobra x menos 1, certo? Aqui eu tenho menos 4x mais 4. Eu posso colocar o 4 em evidência, né? O 4 positivo em evidência. Eu vou pôr o menos 4. Vamos ver se você consegue compreender. Eu vou pôr o menos 4 em evidência. Abre parênteses. Era menos 4x. Coloquei menos 4 em evidência. O que sobra? O x. Era mais 4. Coloquei menos 4 em evidência. Eu preciso trocar o sinal. Então aqui vai aparecer menos 1. Tá? Se você tiver alguma dúvida, é só fazer o processo inverso. Faz a distributiva aqui, né? Menos 4 vezes x vai dar menos 4x. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4 e vai voltar para aquilo que está lá em cima. E aqui a gente vai, né, colocar de volta o x menos 1 no denominador. O que acontece? Eu tenho dois termos, né? Onde eu tenho uma coisa que se repete. Ó, o x menos 1 está aqui, o x menos 1 também está no outro termo. Eu posso pôr o x menos 1 em evidência. Então, isso aqui é a mesma coisa que colocar x menos 1 em evidência, vezes, abre parênteses, era x ao quadrado vezes x menos 1. Quem que aparece? Ou quem que sobra, né? X ao quadrado. Era menos 4 vezes x menos 1. Coloquei o x menos 1 em evidência. Quem que sobra? Menos 4. E isso aqui tudo sobre x menos 1. O que acontece? Eu tenho um termo em cima e um termo embaixo igual, ó. X menos 1 embaixo, x menos 1 em cima. Posso cortar, simplificando ele. E o que vai sobrar para a gente? X ao quadrado menos 4. Que é uma das opções que tem lá, né? A opção letra C. Por isso que deu x ao quadrado menos 4. Tá bom? Próximo exercício. A gente tem lá, dada a função, eu vou escrever aquela função para ficar um pouquinho mais claro aqui para a gente. F de x igual 6x ao quadrado menos x menos 1. Eu acho que é isso. Está meio ruim a minha tela aqui, mas eu acho que é isso aí. Né? Analisa as proposições e assinale a alternativa correta, ou verdadeira, desculpe. Primeira afirmativa. O domínio de f de x é x pertence aos reais. O que é o domínio de uma função? São os possíveis valores de x. O que determina nosso domínio numa função, né? Uma função real, vamos dizer assim? Eu tenho três possibilidades. Por exemplo, raiz quadrada de alguma coisa com x. Quem está dentro da raiz não pode ser negativo. Alguma coisa com o denominador, né? Com x no denominador. Não pode ter zero no denominador, né? Eu não posso ter divisão por zero. E o último caso, quando eu tenho a junção dessas duas, a raiz quadrada de x, por exemplo, alguma coisa com x. Porque daí o meu denominador tem que ser diferente de zero, né, por causa que está no denominador, e tem que ser positivo por estar dentro da raiz. Quando eu olho essa funçãozinha aqui, opa, isso aqui é uma função de segundo grau. Não tem a raiz quadrada, não tem denominador. Então, se eu quero simplesmente falar o domínio da função f é sim os reais. Ou eu posso falar que, né, x pertence aos reais. Tá? Então, a primeira afirmação correta. Na segunda afirmação, ele coloca ali a imagem de f de x é igual. E aí ele coloca y pertence aos reais, tal que y maior ou igual a menos 25,24 avos. Ou a imagem de f de x, imagem igual a y pertence aos reais, tal que, e ele põe um intervalo. Olha só que coisa, né? Quando eu paro para pensar numa função do segundo grau, a gente sabe que o gráfico é uma parábola. A minha parábola pode ter com cavidade para cima e o vértice para baixo,
ou com cavidade para baixo e o vértice para cima. Quando eu paro para pensar dentro de... Eu vou até fazer aqui um plano cartesiano para essas duas parábolas que eu coloquei aqui. Quando eu paro para pensar nisso aqui, o meu vértice, nesse primeiro caso aqui... Opa, peraí que eu esqueci. Nesse primeiro caso aqui, esse meu vértice aqui é um ponto de mínimo, ou ponto mínimo da função. E no segundo caso, o meu vértice é o ponto máximo. Quando eu trabalho com imagem, são os valores de y que você pode encontrar, né? Ou que você realmente encontra dentro da função. Então eu só preciso descobrir quem é a minha imagem, né? E tentar ver, olha, é a minha imagem para cima ou é a minha imagem para baixo. Se o vértice estiver para baixo, vai ser do vértice para cima. Se o meu vértice for um valor de máximo, vai ser do meu vértice para baixo, tá certo? Então, o que eu preciso descobrir, na verdade, é o y-vértice. Né? Se eu quiser resolver essa questão de uma forma bem simples, simplesmente calcular o y-vértice. Eu já posso até eliminar, né, a terceira afirmativa, onde ele fala a imagem de f de x é igual a imagem y pertence a tal que, e o y está no intervalo. O y não pode estar no intervalo, né, que ele vai estar ou do mínimo até o mais infinito, ou do máximo, do menos infinito até o máximo, vamos dizer assim. Tá? A gente só precisa verificar, então, na verdade, se o vértice é aquele valor. Como é que eu calculo o y-vértice? A forma mais simples de calcular o y-vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Então, vamos calcular o delta dessa função. b ao quadrado menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4ac, menos 4 vezes 6 dá menos 24, vezes menos 1, 24 positivo. Então, 1 mais 24, que é igual a 25. E aí agora a gente pode substituir. Então, menos delta vai dar menos 25 sobre 4a. 4 vezes 6, 24. Então tá aí, y-vértice. Como o meu a é positivo, é um valor mínimo, né? Esse é o valor mínimo da função, ó. Esse valor aqui. E ele vai ter o y maior ou igual a esse valor aí, o que torna a segunda afirmação correta, né? Por isso que a gente diz que temos somente duas proposições verdadeiras. Duas proposições verdadeiras. Para a última, eu já deixei algo escrito aqui. Eu deixei um desenho para tentar explicar, tentar deixar bem claro para você um detalhezinho, tá? Eu tracei duas retas quaisquer, eu não sei se são essas retas do exercício, só tracei para explicar essa forma. Essa forma aqui, bem interessante a gente conhecer, tá? Extremamente interessante. Que é tangente de θ é igual ao módulo inclinação da reta 1 menos a inclinação da reta 2, divididos por 1, mais inclinação da reta 1 vezes inclinação da reta 2. Por que isso? Porque quando ele pede, né, o θ, nesse caso ali, formado entre as retas, ele quer esse ângulo aqui, ó. Quanto vale esse ângulo aqui? Como é que eu vou descobrir quanto vale esse ângulo, né? Uma das ideias que a gente tem, é que eu quero tentar deixar o mais claro possível, porque não é tão simples visualizar isso, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou traçar uma outra reta suporte, paralela ao eixo x. Paralela ao eixo x. E aí vou montar o seguinte, ó. Vamos ver se eu consigo te mostrar isso aqui. Isso aqui, opa, peraí, deixa eu trocar a ferramenta aqui. Isso aqui que a gente tem é a inclinação da reta, reta azul, né? Vou chamar isso aqui de θ2. θ2. Isso aqui vou tentar traçar em... Vamos ver uma outra cor aqui. Vou traçar em amarelo, para ficar claro. Isso aqui que eu estou traçando em amarelo, olha só, é o θ1. O θ1. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, né, para eu achar o θ que ele quer, disso ali, eu só preciso lembrar de dois detalhes, né? Quem é o m? M é a tangente do ângulo formado entre o eixo x e a reta que a gente está estudando. O que a gente tem aqui, esse θ que a gente tem aqui, que a gente quer calcular, que está em rosa, eu posso pensar assim, ó, tangente de θ. Quem é o θ, tá?
tangente, e eu vou trabalhar com os outros ângulos. É tangente de θ1 menos θ2. Por quê? Porque o rosa, eu estou pegando todo esse amarelo e eu vou tirar esse pedaço que está em azul aqui, ó. Esse ângulo que está em azul. O que sobra é aquilo ali. E essa fórmula aqui é uma adição ou subtração de arcos, né? Lá no seno tem minha terra, tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Cosseno, costa, costa, senta, senta. E tangente tem. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Que nada mais é do que essa fórmula que está aqui, tá? Então a gente vai aplicar de forma direta aquela formulazinha ali. Então, para eu poder achar o M1 e o M2, eu preciso escrever as equações da reta, porque ele me deu duas equações, né? Primeira equação lá, 2y mais 5x, só deixa eu ver aqui, vou ver na imagem que você me mandou de volta, vai ficar um pouco mais fácil para mim aqui, porque ali tá bem ruim. Não, é menos, né? Menos 5x, 2y, menos 5x, menos 3 igual a zero. Menos 3 igual a zero. Para eu achar o m, eu isolo o y, tá? Então, 2y é igual a 5x mais 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 5x sobre 2 mais 3 sobre 2. Eu coloquei em frações separadas por um motivo pessoal, eu gosto, tá? Então a gente tem aqui o m, ó, o m1, tá? O m da primeira equação, tá certo? 5 sobre 2. Deixa eu já ver a equação do segundo. 5y menos 4x mais 15 igual a zero. Se eu preciso descobrir meu m, também vou isolar o y, então vai ficar 5y igual 4x menos 15. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 4x sobre 5 menos 15 sobre 5. E aqui, se você quiser simplificar esse 15 sobre 5 e escrever 3 no lugar, tranquilo, tá? Para mim, o que interessa, na verdade, é esse M aqui, ó. É o meu M2. Tá certo? Então, eu vou apagar... deixa eu aumentar o tamanho dessa borracha aqui. Para a gente poder apagar isso aqui para poder fazer a conta agora. Vou pegar aqui. Opa, ali. Então, tangente de θ, que é o ângulo que a gente quer saber, é igual módulo M1, 5 meios, menos M2, 4 quintos, menos 4 quintos. Tudo isso aqui divididos por 1 mais, e aí eu vou colocar 5 meios vezes 4 quintos. Correto? Vamos lá. Dá para simplificar. Vou simplificar esse produto aqui, ó. 5 com 5 dá para simplificar. O 4 com 2 dá para simplificar. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, né? Então, o nosso denominador aqui a gente já fez a conta, ok? Isso aqui vai ser igual, vou abrir o módulo. O meu denominador, a gente já sabe que é 1 mais 2, que vai dar 3. Aqui, eu tenho 5 meios menos 4 quintos. 5 meios menos 4 quintos. MMC entre 2 e 5, vamos fazer, vai dar 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 divididos por 2 dá 5, vezes 5, 25. 25. Menos 10 divididos por 5 dá 2, vezes 4 vai dar 8. E essa é a conta que a gente tem. 25 menos 8 vai dar 17 décimos divididos por 3. Fazendo essa divisão, vai dar, né, se você quiser escrever, vai ficar 17 sobre 10 vezes o inverso de 3, que é 1/3. Que vai dar 17 trintaavos, tá? Esse é o valor da tangente daquele ângulo θ. Como é que a gente vai saber, né, qual é o valor?
Uma das ideias que a gente tem, eu vou colocar aqui no cantinho, numa outra cor aqui, vou usar um vermelho, tá? É a gente conhecer que, por exemplo, tangente de 30 graus, tangente de 45 graus e tangente de 60 graus são ângulos notáveis, a gente conhece. Tangente de 30 vai dar raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 vale 1. Tangente de 60 vale raiz de 3. Quando eu faço essa divisão, 17/30, né? Vou até usar uma calculadora para ser mais rápido aqui, para não ficar gastando também espaço na tela. 17/30 é algo aproximado com 0,56666, paraná. Repara que é um valor menor do que 1, né? E o raiz de 3 também é maior do que 1, então não pode ser. Então vai ficar o desvio integrais. Então você pensa assim, professor, como é que eu sei que não são paralelas ou perpendiculares? Se elas tivessem, né, como é que elas seriam paralelas? Se o M1 for igual ao M2. Como é que eu sei se elas são perpendiculares? Quando o M1 vezes o M2 der igual a menos 1. Tá? Isso aqui é geometria analítica. Como a gente já fez o produto e viu que deu 2 o produto, né? A gente sabe que é diferente e sabe que o produto não deu menos 1. Não é nenhuma das duas opções, por isso que deu lá 30 graus. Tá certo? Eu espero que tenha ficado bem claro, Gabi. Né? Se você ficou com mais alguma dúvida, pode me mandar. Se cortou alguma coisa aí, pode me avisar, tá? Que eu tento te ajudar aí. Beleza? Valeu, até mais, Gabi.